Você lembra do vídeo que o Nicolas Ferreira publicou sobre o INSS? Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Sim. O vídeo que expôs o maior escândalo contra aposentados e pensionistas da história do país. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. Esse vídeo viralizou porque ele teve coragem de dizer o que ninguém mais estava dizendo. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Hoje a gente volta nesse assunto porque os números aumentaram. Já se fala em mensalão do INSS. E até agora ninguém foi preso. Fique até o final, pois no final deste vídeo vou te provar que o escândalo do INSS não vai dar em nada, pois o processo agora está no STF. O STF não mandou ninguém se explicar em 48 horas. O governo tenta esconder tudo por trás do silêncio da velha mídia. E falando do governo, vamos relembrar o passado dele. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, por lavagem de dinheiro e corrupção. Então, quando Luiz Inácio chega ao poder em 2002, o PT, prevendo que precisa de mais dinheiro para conseguir se manter no poder, inventa um esquema de arrecadação de dinheiro criminoso, o mensalão. O julgamento do mensalão é o desfecho de um escândalo político descoberto há 7 anos, um dos maiores da história recente do Brasil. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. A acusação era de que uma quadrilha, composta por políticos, banqueiros e donos de agências de publicidade e chefiada por José Dirceu, o homem forte do primeiro mandato do ex-presidente Lula, corrompeu políticos para comprar apoio ao governo no Congresso. E o caso do mensalão era isso, era uma quadrilha organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Um deputado que se diz aliado de Lula, Roberto Jefferson, presidente do PTB, ele disse que deputados no Congresso foram corrompidos por um funcionário do PT com R$30 mil mensais para votar a favor do governo. Agora que relembramos a história do PT, vamos ver este trecho que Nicolas fala. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. Sim, é ainda mais grave. Hoje já se fala em mensalão do INSS. Nós temos agora o mensalão do INSS. Políticos recebendo dinheiro mensalmente para ajudar na fraude e no golpe do INSS. Carlos Lupe havia recebido em setembro do ano passado, do Dataprev, um mecanismo para acabar com essa corrupção. Ele não usou. Eles roubaram. De novo. Enquanto você acordava cedo para trabalhar, 15 políticos entre senadores e deputados que recebiam R$50 mil por mês. Uma mensalidade paga por associações que fraudavam dados do INSS. E sabe quem sabia disso? O governo. Será que é coincidência ou a história se repete novamente? Mensalão, Lava Jato e agora, mensalão do INSS. História, cada dia sai uma coisa mais chocante, né? Eu estava conversando com fontes da investigação que me adiantaram alguns detalhes do que já está sendo chamado de mensalão do INSS.
Você escutou certo. Já temos agora o mensalão do INSS. O que seria isso? Políticos que estariam recebendo até o momento em que a operação foi deflagrada, né, eles recebiam das associações uma espécie de mesada por mês, no valor, em média, pelo que a investigação me passou, de R$50 mil. Mais do que o salário de um parlamentar. São pelo menos 15 políticos, entre senadores e deputados, envolvidos nessa história. Isso a gente está falando de partidos à direita e à esquerda, tá, gente? Não tem um lado pior que o outro quando a gente está falando dessas associações, não. E como que esses políticos ajudavam essas associações, segundo o que me foi passado hoje por integrantes da investigação? Os políticos, eles conseguiam colocar dentro do INSS pessoas de confiança e também conseguiam colocar os presidentes ou representantes dessas entidades em contato com a cúpula do INSS, para que elas fizessem pressão, para que elas conseguissem cooptar a cúpula do INSS e através de dinheiro de suborno também. Assim, essas associações tinham acesso aos dados que saíam do órgão, aos dados que saíam do INSS. Com esses dados em mãos, CPF do aposentado, endereço do aposentado, nome completo do aposentado, com base nisso tudo, dados bancários, etc., eles conseguiam, as associações conseguiam, na verdade, cometer esses golpes que a gente vem falando já há algumas semanas, né? O que era roubo virou massacre. O que era fraude virou crueldade. Eles tiraram bilhões de idosos, muitos doentes, analfabetos, invisíveis para o Estado. Gente que trabalhou uma vida inteira e agora foi descartada como um número. E o sistema? Silenciou. Mas o que vem agora é ainda pior. Usaram um senador como isca, o tal do boi de piranha. Jogaram o nome dele no ventilador só para que o processo subisse direto para o STF. O mesmo STF que nunca prende corrupto, que protege o sistema como uma fortaleza blindada. E agora a Polícia Federal está de mãos atadas. O Ministério Público foi ignorado. A verdade, sufocada em gabinetes escuros de Brasília. Exclusivo, senador do PDT pode estar envolvido em fraude do INSS. O Everton Rocha, do PDT, se eu não me engano ele é do Piauí, é isso mesmo? Maranhão. Do Maranhão, do Flávio Dino, deve ser amigo do Flávio Dino, talvez. Não é formalmente investigado, mas deverá prestar depoimento nos próximos dias. O parlamentar alega que o careca do INSS se apresentou como representante do setor farmacêutico e classifica acusações como levianas. Ele vai ter que prestar esclarecimentos. Já saiu até aqui. Nessa parte do Jovem Pan que eu queria que você escutasse. O senador Everton Rocha, ele deverá ser ouvido pela Polícia Federal nos próximos dias. Ele não vai ser ouvido na condição de investigado. Ele vai lá para dar informações sobre este esquema, se tinha conhecimento do que acontecia entre o INSS, entre os bancos e também o consignado. Mas se houver um novo entendimento de que o senador da República, o Everton Rocha, esteja envolvido nesse esquema, ele então se torna investigado. Ele sendo um senador da República, este caso vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí envolve os ministros do STF nesta investigação, já que o Everton é senador e tem o foro privilegiado. A nossa equipe já tentou contato com a assessoria do senador Everton Rocha, ainda não veio uma resposta, mas então, só para a gente entender como funcionava e o que esses auxiliares dessas entidades com quem a Jovem Pan tem conversado nas últimas horas revelam essa influência e confirmam também esses nomes ligados tanto à investigação quanto às entidades que tinham uma mensalidade que era obrigatório ser repassado para esses parlamentares do Congresso Nacional para conseguir dar essa visibilidade, conseguir essa articulação tanto em órgãos do governo federal quanto em algumas instituições e para conseguir dar essa sustentação em todo esse esquema. Peraí, eu acabei de perceber uma coisa. Até então, esta investigação não envolvia membros com foro
privilegiado, deputados e senadores. Ou seja, não estava sob o controle do STF. A partir do momento que eles colocam o nome de um senador, que provavelmente foi escolhido ali para ser o boi de piranha, talvez é o menos importante, não sei, mas você viu que eles escolheram um nome de um senador para possivelmente estar envolvido. Possivelmente. Automaticamente toda a investigação vai para o STF. O processo agora subiu para o STF, que é notoriamente conhecido por proteger corruptos. Acabei de perceber, não pode muito bem ter sido uma jogada ensaiada, articulada, para tirar das mãos da Polícia Federal as decisões, um delegado da Polícia Federal, o Ministério Público, e jogar na mão do grupo que mais defende corrupto. Recentemente teve até uma reunião junto com Barroso falando que se as investigações continuassem não ia sobrar nenhum banco aberto. Lembra disso? E aí de repente aparece o nome de um senador do PDT do Maranhão e nem acusado, tá? Pode estar relacionado. Só o fato de poder estar relacionado, todo o processo subiu para o STF. Eles acabaram de anular a investigação, é isso que está acontecendo. Esse senador, não sei se ele está envolvido mesmo ou não, agora eu estou entendendo, eles usaram o cara para jogar para o STF, agora todos os 15 políticos estão tranquilos, porque quem está investigando é o STF. E a certeza de que não tem ninguém da direita ou do PL envolvido, porque se tivesse, teria sido essa pessoa usada para jogar o processo para o STF. Então já estaria até presa, na verdade. Deixe seu comentário no vídeo. Você acha que vão prender alguém ou já é causa perdida? Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Até o próximo.